Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Na gota de hoje eu quero falar sobre impulsos num sentido e numa perspectiva que entendamos que todo impulso ele é humano. Nós somos seres humanos. E há uma correlação literalmente direta entre a ruína e a salvação, entre a bênção e a maldição, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que constrói e o que destrói. Nós não vamos precisar de muito exercício, muito conhecimento para entender as mais diversas facetas, os rostos dos impulsos e a necessidade que nós vamos precisar desenvolver de direção, de vigilância, de autopoliciamento. Se você for pensar quantas vezes agimos por impulso e dizemos assim para nós, poxa, por que eu fiz isso? Talvez você tenha magoado alguém, talvez você tenha ferido uma decisão financeira, uma precipitação, talvez um estresse, uma atitude tomada por um momento de raiva. Esses impulsos são vozes que muitas vezes vêm, surgem sem aviso. E elas, eu diria que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu caí nessa armadilha. Isso me levou ao caos, a conflitos, a rupturas irreparáveis, inseparáveis. Eu não conseguia mais me separar daquela ruptura, era algo que carregava o meu ser com uma culpa terrível. Mas, por outro lado, o impulso pode ser uma grande bênção, pode ser uma força transformadora, vital, capaz de salvar vidas. Gente, quando eu morei em São Paulo, eu era jogador de futebol, eu vi uma ação da Polícia Militar de São Paulo para salvar um homem que tentava se lançar do viaduto do Chá. Naquela época, muita gente já passava por aquele lugar. Enquanto aquele rapaz ameaçava pular, o policial ia com muita calma e eu diria que uma psicologia totalmente voltada para salvar a vida. Mas foi tão rápido quando aquele moço piscou o olho, o policial pegou pelo braço dele naquele impulso e salvou a vida dele. Então pensar no impulso dessa forma como algo que pode ser uma vigilância, um autopoliciamento, um processo de antecipação, de compreensão, de direcionar a nossa energia, essa força interna, esse motor que carrega tanta força, mas ao mesmo tempo tanto risco dentro de nós. Eu poderia falar, por exemplo, de como eu sofri para me libertar, entre aspas, eu vou usar essa expressão, porque eu era uma pessoa viciada em refrigerantes. Quantas vezes eu disse, meu Deus do céu, e agora? Quantas vezes eu chorei? Quando eu penso em impulsos, eu penso como Deus me abençoou e me ajudou. Eu tomando posse do domínio próprio, que é o fruto do Espírito. E aquela palavra surgiu quando eu atendi um rapaz que era viciado numa determinada área. E o Espírito Santo falou comigo, e por que você não usa esse mesmo conselho que está dando a ele, para que ele use o domínio próprio com o fruto do Espírito, para você também se libertar do refrigerante? Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu precisava daquilo. Eu precisava abandonar aquele hábito. Hoje eu olho 8, praticamente 9 anos sem refrigerante. E isso me dá força para dizer eu posso usar o meu impulso para construir algo positivo em minha vida. Quando eu penso em impulso destrutivo, por exemplo, eu lembro com todo respeito do jogador de futebol Zidane na Copa do Mundo de 2006. É uma cena muito forte. É um dos momentos mais emblemáticos da história do futebol e do esporte. E uma cena aconteceu na final da Copa do Mundo, quando Zidane, na época, um dos maiores jogadores do mundo e da França, ele deu uma cabeçada num zagueiro italiano. Gente, o zagueiro, aquele Marco, se eu não me engano, Materazzi, num gesto de muita provocação, ele conseguiu retirar a explosão que custou um cartão vermelho e possivelmente, quem sabe, até o título para aquela equipe. Por trás daquele impulso de Zidane havia uma provocação, algo mais profundo. Talvez naquele caso, algo verbal que as câmeras da época não conseguiram pegar. Mas aquela voz foi lá na essência, foi lá no profundo da alma de Zidane. E é por isso que eu quero terminar essa gota deixando o provérbio 16:32, que diz assim: melhor é o paciente do que o guerreiro, que o que controla o seu ânimo, o seu impulso, é melhor do que aquele que governa, que toma uma cidade. Senhor, obrigado por essa gota, Pai. Que o bondoso Espírito Santo nos ajude
Nos ajude a viver esses impulsos. Essa gota eu gravo no capítulo 5º do livro sobre impulsos. E eu peço ao Senhor que onde chegar esse livro, que a minha voz seja a voz de Deus também para onde chegar essa gota, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.